Você deve estar estranhando o ambiente no qual me encontro. Veja, eu estou de férias e eu não queria deixar você sem a lição. Não estou no meu pequenino estúdio de gravação, porém eu achei que você não ter a lição seria pior. Então eu escolhi, obviamente, dos males o menor. Eu quero deixar você com o estudo da lição dos adultos, porque nós estamos começando um novo trimestre, em que vamos estudar sobre Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu continuarei postando a lição dos adolescentes, só que realmente nesta semana não está sendo possível. Vou deixar pelo menos uma lição aqui nessa semana e nas próximas semanas, postar também a lição dos adolescentes. Estou pensando também em postar a lição dos jovens, então eu creio que vai dar tudo certo, tá? Agradeço a você pela sua confiança e por você compreender a minha situação atual. Eu quero agradecer aqui ao CAPRES do Espírito Santo, de Guarapari, Espírito Santo, porque me emprestou a sala de reuniões deles para eu poder gravar essa lição para você. Bom, o tema do trimestre é de extrema importância para o fortalecimento da sua fé e para que você aprenda a confiar mais em Jesus Cristo. Cristo em Filipenses e Colossenses. Antes, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, relevante e mande para mais pessoas. Então, se você não fez isso, faça agora mesmo. Um outro pedido que eu tenho para você: eu deixei na descrição um formulário de pesquisa para saber como que eu posso ajudar melhor você na lição da escola sabatina, seja no estudo ou seja na apresentação em classe, caso você seja um professor ou uma professora. Então, separa 1 minutinho, 2 no máximo, para responder as perguntas do formulário que eu deixei na descrição. Isso vai me ajudar e muito a saber como ajudar você aqui no meu canal. Combinado? Vamos lá. Por que é importante estudar as cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses? Entre muitas outras coisas, as cartas de Paulo escritas aos Filipenses e Colossenses nos mostram o poder do Evangelho em nos fortalecer para enfrentarmos as piores tribulações da nossa vida. Paulo escreveu essas cartas, entre outras que nós veremos aqui, da prisão. Então você e eu vamos aprender com o apóstolo Paulo a termos mais fé, mais resiliência e a não desistirmos de Jesus por causa das pressões que surgem ao longo da vida, por causa das forças das trevas que estão por trás dessas perseguições. Você também e eu aprenderemos sobre a divindade de Cristo. Você perceberá nessas cartas o quão importante é termos uma visão correta da pessoa de Jesus. Sem uma visão correta da pessoa de Jesus, não tem como vivermos o cristianismo de forma correta. Por exemplo, uma sincera testemunha de Jeová, muito dedicada, muito missionária. Essas pessoas são tementes a Deus, porém não aceitam a plena e absoluta divindade de Cristo. E isso interfere muito na espiritualidade. Você vai entender o porquê no estudo desse trimestre, porque nós vamos mergulhar aqui numa das doutrinas essenciais da teologia, que é a cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo. Então essa lição vai ser extraordinária, você não deve te perder essa lição, você deve aproveitar e estudar essa lição e me acompanhar aqui no canal, porque eu vou dar muitos insights para você. Após essa introdução geral, aqui a lição desta semana: perseguidos, mas não abandonados. Eu dei uma pequena alterada no título para que você reflita. Será que quando somos perseguidos realmente não somos abandonados? Eu quero que você reflita a respeito disso, tá? Bom, na lição desta semana, nós começamos aqui aprendendo na parte de domingo
que Filipenses e Colossenses fazem parte das cartas que Paulo escreveu da prisão. Outras cartas que Paulo escreveu quando estava preso foram Efésios e a carta a Filemon. E de acordo com estudiosos, quando Paulo foi preso pela segunda vez em Roma, ele também escreveu da prisão 2 Timóteo. Então perceba, pelo menos 5 livros, ou melhor, 5 cartas do Novo Testamento foram escritas da prisão. Muitas vezes você e eu desanimamos e reclamamos por muito menos. Deixamos de ler a Bíblia por muito menos. Paramos de orar por muito menos. Deixamos de buscar a Deus na igreja por muito menos. E Paulo escreveu preso, não se alimentando devidamente, estando no local totalmente insalubre e que fazia mal para a sua saúde, e mesmo assim ele demonstra uma preocupação pastoral enorme com as suas igrejas. Olha o nível de espiritualidade e de inteligência emocional do apóstolo Paulo, mesmo na cadeia, se preocupou com as demais igrejas. Então nós temos que olhar para esse exemplo de Paulo e pararmos de desanimar do evangelho, das coisas de Deus, por muito menos. Tá? Pergunta de número 1. Leia Efésios 3:1 e Filemon 1. Como Paulo descreveu sua prisão, qual era a importância disso para a sua missão? A resposta que eu escrevi foi a seguinte: Paulo, viu-se como prisioneiro de Cristo, mesmo estando preso em Roma. Isso porque foi preso por pregar o evangelho de Jesus e por Deus usar isso para salvar pessoas. Então, o apóstolo Paulo, quando diz que é um prisioneiro de Cristo, ele estava dizendo que ele estava sendo preso por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não prometeu que não teríamos aflições neste mundo. Em João 14:27, o que ele prometeu foi nos deixar a paz dele. E em João 16:33, ele fala que no mundo passaríamos por aflições. Mas ele também diz que nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, a vitória de Cristo sobre as forças das trevas é também a nossa vitória. E olha que interessante, Paulo usou desta circunstância negativa para pregar o evangelho. Aqui na lição nós percebemos que, de acordo com Filipenses 1:13, Paulo estava diante de toda a guarda pretoriana. Esta guarda romana era formada por soldados de elite e era composta por mais ou menos 14.000 pessoas que protegiam o imperador e guardavam os prisioneiros. E Paulo disse que quase toda a guarda pretoriana, em Filipenses 1:13, passou a conhecer o evangelho. Paulo não permitiu que a circunstância o impedisse de falar de Jesus. E isso aqui traz uma outra lição para nós. Nós temos da parte de Deus o poder de decidirmos se as circunstâncias nos afetarão ou não. Olha que interessante. Então, reflita sobre isso. Indo para a parte de segunda-feira, vamos para a pergunta de número 2 e para a resposta. Como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco de sua vida? O texto de 2 Coríntios 4, 7-12. Esse é o texto que a lição nos deu. E diz o seguinte, a resposta que eu coloquei. Confiava Paulo, no poder e na presença de Deus em sua vida. O foco de sua vida era Jesus. O que nós percebemos aqui, que pelo fato de Paulo olhar mais para Jesus do que para ele e do que para os problemas, o apóstolo Paulo tinha uma confiança absurda no poder e na presença de Deus.
Você e eu precisamos aprender a olharmos mais para Jesus do que para o nosso interior. Olhar mais para Jesus do que para os nossos problemas. E por Paulo exercitar a mente a focar em Cristo, Paulo conseguia enxergar o lado positivo da vida. Mesmo enfrentando os ataques de Satanás, ele tinha a certeza de que Deus não o havia desamparado. Só que Paulo, ele contava com recursos espirituais para isso. E é com esses recursos, esse tipo de recurso, que você e eu devemos contar. E isso está relacionado à pergunta de número 3 da lição. Que recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? 2 Coríntios 6, 3 a 7. Eu acrescentaria aqui também, para você ler e para você comentar na classe, Efésios 6, 11 a 18. Porque aqui há mais recursos espirituais que não podemos deixar de fora. Quais são os recursos espirituais nesses textos, né? A Bíblia, o Espírito Santo e a armadura espiritual, de Efésios 6, 11 a 18. Deus nos deixou, meu querido internauta, ferramentas incríveis para enfrentarmos o mal. Primeiro, né, é o Espírito Santo. O Espírito Santo atua em nós para nos dar discernimento, para capacitar a nossa mente a aceitar a Jesus como Salvador. O Espírito Santo aplica os méritos, os benefícios da cruz de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo, de acordo com Jesus, João 14,16, é o outro consolador. O termo consolador, do grego paráclitos, significa um advogado, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Então o Espírito Santo veio para que não ficássemos órfãos da divindade aqui neste mundo. A terceira pessoa da Trindade está conosco, nos orientando, nos guiando, nos dando discernimento, nos fortalecendo para enfrentarmos a Satanás, aos demônios e aos agentes humanos que são usados por ele. Então o Espírito Santo diríamos assim, vital para a vitória de qualquer pessoa. E foi por isso que Paulo venceu. Ele tinha um relacionamento constante com a pessoa do Espírito Santo. Outro recurso que vemos em 2 Coríntios 6, 3 a 7, é a própria Bíblia. No verso 7 de 2 Coríntios, Paulo usa uma expressão que é a seguinte, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então ele chama a Bíblia de palavra da verdade. Palavra da verdade. Então o que isso quer dizer? A Bíblia é fonte de verdade absoluta e fonte de orientação. E o que mais nós podemos aprender aqui de 2 Coríntios 6, 4 a 10? Eu queria deixar para você um comentário da Bíblia de Estudo Andrews sobre 2 Coríntios 6, 4 a 10. A lição nos passou esse texto, né, dos versos 3 ao 7, mas eu creio que esse complemento vai ajudar você na compreensão do tema e para dirigir a lição na escola sabatina. A nota de rodapé, que está na página 1513, diz o seguinte, o verdadeiro ministro de Deus revela, olha o que Paulo tinha, paciência na adversidade, verso 4, o fruto do Espírito Santo em todos os relacionamentos adversos, verso 6, e também Gálatas 5, 22 e 23. Terceiro, o verdadeiro ministro de Deus revela também o quê? Coragem diante das ameaças, 2 Coríntios 6, verso 7. E 4, o milagre da regeneração, a habilidade de se transformar, que testifica da realidade da ressurreição, 2 Coríntios 6, 8 a 10. E aí complementa, os sofrimentos de Paulo eram voluntários, tudo pelo Evangelho. Então essas são as qualidades que Paulo tinha, que o permitiam ser um vitorioso na carreira espiritual. Então são essas qualidades que você e eu precisamos desenvolver. Na parte de terça-feira,
tem algo aqui muito interessante. Vamos começar a ver o trabalho de Paulo na cidade de Filipos. Antes, se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, não deixe de curtir. Isso é muito importante. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. Então, quando você faz isso, você está me ajudando a ensinar outras pessoas. Você está fazendo esse conteúdo chegar mais longe. Você está sendo um parceiro missionário meu. Então, curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos ver como que Paulo começou a atuar na cidade de Filipos para que existisse ali aquela igreja e como que o Espírito Santo usou para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho nesta região. Primeiramente, a lição nos informa que Paulo planejava as suas missões evangelísticas de uma forma estratégica. A cidade de Filipos era a principal cidade de um distrito ou estado da Macedônia, de acordo com Atos 16:12. E era uma cidade que tinha um autogoverno. Então ela tinha um governo próprio, porque era uma cidade muito reconhecida. Tá? E Filipos era um lugar bastante estratégico, porque permitia que Roma fosse ligada ao Oriente. Então, quando uma comunidade cristã é estabelecida nessa cidade, obviamente facilitou a propagação do Evangelho para localidades próximas e para outras regiões do mundo. Tá? Naquele lugar, eles faziam uso do idioma latim, porém, o grego era o idioma mais comum, utilizado nos mercados, no comércio. Então, era a principal língua para a pregação do Evangelho. Às vezes você pode ter se perguntado, mas por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque o grego koiné, o grego comum, era o idioma mais conhecido. Então, o Espírito Santo estrategicamente comunicou o Novo Testamento no idioma mais conhecido das pessoas, para alcançar o maior número possível de pessoas. E algumas coisas muito interessantes aconteceram em Filipos, que é bom você estar contextualizado. Eu recomendo que você leia Atos 16, 11 a 40. Tá? Eu não vou ler agora, mas eu vou mencionar as histórias que estão aqui para que você possa perceber a atuação de Paulo em Filipos, porque essa contextualização vai ser importante para o nosso estudo, não só da semana, mas também do trimestre. Primeiro, em Atos 16, dos versos 11 ao 15, o apóstolo Paulo chega em Filipos e olha que interessante, ele chega a um local que não tinha sinagoga, mas mesmo assim ele não julgou que isso seria um empecilho para ele observar o sábado, porque no verso 13 é dito que ele foi adorar a Deus, cultuar a Deus em meio à natureza, junto a um rio, onde pareceu um lugar de oração. Que interessante, não é? Décadas depois de que Cristo ascendeu aos céus, quando Lucas registrou isso, né? Nos mostra que o costume cristão era a observância do sábado, não do domingo. Então isso aqui é importante você atentar para isso. Diz que ali algumas mulheres foram até esse local para ouvir a pregação. E uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, diz o verso 14, temente a Deus, os escutava. Uma pessoa temente a Deus era alguém que ainda não fazia parte do judaísmo, mas era uma pessoa amigável, buscava orientação, buscava compreender o assunto, então era uma simpatizante, tá? E aí diz, no verso 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aí ela foi batizada. Então Lídia e a sua família se converteram na cidade de Filipos.
E essa mulher foi uma influência muito positiva na sua família, porque ela recebe o evangelho e depois, obviamente, ela testemunha perante os seus daquilo que o evangelho fez na vida dela. Tá? Então, Lídia e sua família se convertem. E possivelmente essa mulher foi uma grande apoiadora financeira do ministério do apóstolo Paulo. Depois, aconteceu uma outra coisa muito importante. Na mesma cidade, uma jovem adivinhadora estava possuída por um demônio. E olha a maldade humana. Os senhores dessa jovem ganhavam dinheiro com ela, com a ajuda do demônio. Agora, olha uma coisa que aconteceu aqui. O demônio, querendo atrapalhar o apóstolo Paulo e tirar a concentração das pessoas da mensagem do evangelho, ele era muito hipócrita. No verso 17, esse demônio que possuía essa jovem disse o seguinte, ele seguia Paulo e aos apóstolos, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha a estratégia do demônio. Além de atrapalhar, ele queria relacionar o apóstolo Paulo com a adivinhação. Olha que coisa. O diabo falou bem de Paulo, falou bem do evangelho, mas estava relacionando o evangelho com a adivinhação. Porque Satanás sabe que um pouquinho de mentira contamina toda a verdade e faz com que ela se pareça uma mentira. Se as pessoas relacionassem o evangelho com a adivinhação, as pessoas iriam crer no evangelho, mas continuar crendo na adivinhação. E quando a pessoa crê em algo que não é aprovado por Deus, Satanás tem uma porta de entrada para imprimir outros erros na mente da pessoa e assim atrapalhá-la de se salvar. E aí Paulo expulsou esse demônio hipócrita que falava bem só para mesclar o evangelho com aquela prática de magia, de adivinhação, na verdade, né? Não magia, adivinhação, para poder imprimir erros na mente das pessoas. Só que quando Paulo e Silas pregaram, né, e Paulo expulsou esse demônio e eles perderam a fonte de lucro que eles tinham com aquela jovem possessa, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Açoitados e presos. Só que o que aconteceu? Diz o verso 25 de Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você já parou para pensar? Eles estavam com o corpo ardendo, porque tinham sido açoitados, não é? Estavam presos e mesmo assim oravam e cantavam louvores a Deus. Demonstraram gratidão pelo privilégio de sofrer pelo Evangelho e estavam aproveitando para dar um testemunho. Que coisa extraordinária. E nós deixamos de ler a Bíblia e de orar por muito menos. Sou sincero para você, me dá vergonha às vezes do meu cristianismo quando eu leio esse tipo de texto. Que eu percebo que eu tenho muito a melhorar para ter um cristianismo menos medíocre. E você? Escreve aqui nos comentários, quando você lê isso, você não fica pensativo ou pensativa de que não deveria desanimar de Deus por muito menos que acontece em nossas vidas? Esse texto traz para você reflexão, Atos 16, 25, traz reflexão, escreve nos comentários sim ou não, ok? E diz o verso 26, veio um terremoto sobre a prisão, abriram-se todas as portas, as cadeias de todos se soltaram, e aí olha o que acontece. Um carcereiro, pensando que todos os presos haviam fugido, pegou uma espada
para se suicidar, porque o que iria acontecer com ele, por causa da fuga dos prisioneiros, era terrível. Então ele preferiu se matar. E Paulo aproveitou a oportunidade e disse para ele não fazer mal para ele mesmo, porque todos estavam ali. Aí o carcereiro ficou impressionado com aquilo. Paulo prega o evangelho para ele, o carcereiro se converte juntamente com a sua família, porque a sua família também recebe a palavra de Deus, aqui em Atos 16, 31 a 33. Então o Espírito Santo guiou Paulo até Filipos, né? Porque lá o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para ajudar na conversão de Lídia, na conversão do carcereiro e da sua família. Ou seja, a prisão não era um obstáculo para Paulo servir a Deus. A dor física e emocional não era um obstáculo para Paulo louvar a Deus. As circunstâncias não eram obstáculos para Paulo testemunhar de Deus. Parte de quarta-feira, vamos ver o que Paulo fez agora de uma forma introdutória para o estudo do trimestre, o que Paulo fez em Colossos. De acordo com Colossenses 4, verso 12, mas especialmente de acordo com Colossenses 1:7, o evangelho chegou à cidade de Colossos por meio de Epáfras. Epáfras era um morador local que levou a mensagem aos seus contemporâneos. Como que Epáfras conheceu o evangelho? De acordo com o estudo da lição, Paulo esteve na cidade vizinha chamada Éfeso. E de acordo com Atos 19:10, os habitantes de toda a província da Ásia, incluindo Éfeso, obviamente, ouviram a palavra do Senhor. Então é bem provavelmente que Epáfras tenha se convertido através da pregação de Paulo. Um outro cristão na igreja de Colossos era Filemon, dono de escravos. E aí nós vamos para a questão de número 4 da lição, para você perceber que lição especial nós temos aqui deste episódio, em que Paulo se comunica com Filemon sobre um escravo que havia fugido. Pergunta de número 4. Leia Filemon 15 e 16 e Colossenses 4:9. Que atitude Paulo sugeriu, de forma sutil, que Filemon tomasse em relação a Onésimo? Onésimo era um escravo que havia fugido de Filemon. E o que Paulo escreveu? Minha resposta aqui é: Paulo pediu a Filemon que recebesse a Onésimo como irmão, não mais como escravo. Quando eu vejo um cético alegando que a Bíblia é a favor da escravatura, eu não posso pensar de outra forma a não ser que ele não sabe o que ele está dizendo. A Bíblia nunca foi a favor da escravatura. De acordo com Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus é um ser livre, o ser humano tem que ser um ser livre. O ser humano, por portar a imagem e semelhança de Deus, ele é sagrado. A vida humana é sagrada. Então Deus nunca aprovou a escravidão. O que acontece é que na cultura daqueles dias, a escravatura era comum. Então o que Deus fez? Considerando que era uma profissão, haviam escravos que poderiam ser inclusive médicos. O que Deus estava fazendo? Deus queria influenciar a cultura para ir abandonando esta prática. Não poderia abolir, porque dependia do Estado da época. E o cristianismo não é chamado para se revoltar contra o Estado, mas para influenciar o Estado para o bem. Então Paulo mostra aqui a Filemon que ao Onésimo voltar, que não recebesse mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Então dizer que a Bíblia apoia a escravatura é uma demonstração de profunda ignorância e a pessoa não sabe o que está dizendo. Quinta-feira, pergunta de número 5 e aí finalizamos a nossa lição. Leia Filipenses 1, 1 a 3 e Colossenses 1, 1 e 2.
Como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos, o que essa descrição nos ensina? Resposta: ele os descreve como santos em Cristo e fiéis. Isso aqui é muito importante você saber, para você ajudar um irmão católico apostólico romano que é sincero em sua fé e que precisa aprender este conceito. Talvez você seja um católico e esteja me assistindo. Quero dizer uma coisa importante: eu não questiono jamais a sinceridade da sua fé. Eu não tenho dúvidas da sua devoção a Deus, né? Da sua sincera devoção a Maria. Mas eu preciso lhe mostrar que o termo santo, como empregado e entendido na Igreja Católica, não está sendo entendido da forma correta. E eu peço que você aceite a definição bíblica de santo, porque aí você estará sendo bíblico e permitindo que o apóstolo Paulo tenha autoridade sobre a tradição eclesiástica, porque ele era inspirado. A tradição tem que se moldar de acordo com a Bíblia e não moldar a Bíblia de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, Paulo está dizendo aqui, quando chama de santos em Cristo e fiéis, ele está dizendo que todo cristão convertido é um santo. A prática católica de canonizar pessoas como sendo santas não é bíblica. Não existe um texto bíblico em que um ser humano canoniza outro, ainda mais para interceder por outras pessoas. Não existe esse texto bíblico. Se você encontrá-lo, por favor, coloque aqui nos comentários que eu vou analisá-lo contextualmente para ver se ele realmente diz isso. Ou seja, a pessoa quando se batiza, aceita Jesus, ela se converte, ela se torna santa, porque santo quer dizer separado. Quando você aceita Jesus, você é separado para de forma especial servir a Deus. Em Êxodo 19, versos 5 e 6, Israel foi chamado para ser uma nação santa, ou seja, separada das nações pagãs para servir a Deus. Você, cristão, é chamado para ser santo também em 1 Pedro 2, 9 e 10. Você é separado das coisas ruins do mundo para o serviço a Deus. Então, santo não é alguém impecável, é um pecador convertido. Então, o conceito católico de canonização é uma heresia, não é bíblico. Mas eu não questiono aqui a sinceridade do nosso irmão católico. Nós temos, com amor, carinho, respeito, ensiná-lo acerca disso. Outro detalhe que nós percebemos aqui, Paulo escreve esta carta a fiéis irmãos. De acordo com a lição, esses fiéis irmãos eram pessoas que desenvolviam um ministério na igreja. O que isso significa? A igreja valorizava, a igreja cristã primitiva valorizava uma organização estruturada. Então, muitos na internet dizem que devemos evitar a igreja organizada. São os chamados desigrejados, não é? Que combatem a organização da igreja. Isso é um erro. Há pessoas que não frequentam igrejas e que não são desigrejadas, elas estão buscando ao Senhor, elas simplesmente não tiveram ainda certeza de onde devem congregar. Eu não estou falando dessas pessoas sinceras, estou falando daqueles que combatem a igreja como instituição organizada. Não, na Bíblia a igreja não era bagunçada, ela era organizada. A igreja não era uma bagunça. Lê Atos 15, por exemplo. No Concílio de Jerusalém, foi presidido por Tiago, Pedro, né? Então, havia uma liderança. Havia uma liderança. Havia uma ordem, uma organização. Porque, como diz 1 Coríntios 14, 40, Deus é um Deus de ordem, não de confusão. E aí Paulo, ele costumava treinar esses líderes, esses colaboradores, para prepararem
para levar o evangelho e prepararem as igrejas locais. E Timóteo e Epáfras eram líderes para essas igrejas, para as quais era uma prioridade para Paulo. Então esses líderes ampliavam os esforços de Paulo. Paulo, além de escrever as cartas para as igrejas, através desses líderes, Paulo instruía essas igrejas nos caminhos do Senhor. Se você não curtiu o vídeo ainda, por favor, curta o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é muito importante. E eu agradeço por você ter me acompanhado no estudo desta primeira lição do trimestre. Peço também que você lembre de ir ao formulário, porque se você responder esse formulário, eu vou poder lhe ajudar melhor no estudo ou no ensino da lição da escola sabatina. Eu desejo que você tenha um 2026 cheio de alegrias e de surpresas agradáveis. E pela graça de Deus, nos veremos na próxima lição.